importante e recorrente, né, é sobre a probabilidade de exercício. Quando você está analisando as opções que você vai escolher, né, as pessoas às vezes ficam confusas e se perguntando, mas e aí? Como que eu analiso essa probabilidade de exercício? Como é que eu analiso essa chance de ser exercido ou não? Se eu quero ser exercido ou não? E essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque você tem que escolher se você quer ser exercido ou se você não quer ser exercido. Como assim, Kim? Vamos lá, eu vou aqui no nosso super quadro do Paint explicar aqui para vocês. Uma dúvida recorrente, né, sobre esse assunto, sobre esse tema, é a seguinte. Vamos lá. Bom, quando você está vendido numa put, ou seja, você está lá porque você quer ganhar uma taxa de juros. Você quer ganhar uma taxa e que se o ativo cair demais, você esteja comprado naquele determinado ativo a um preço barato. Tá legal? Então, o que é importante quando você está vendido numa put? É que você tenha uma probabilidade de exercício baixa. Por quê? Porque você não quer ficar com o ativo, você só queria receber aquela taxa. Ou se você ficar com aquele ativo, se você comprar aquele determinado ativo, você possa comprá-lo a um preço extremamente bom. Por exemplo, vamos lá. A Petrobras está agora, Petro 4, está a R$27. E aí você foi lá e olhou uma put, né, para você vender Petrobras, e você olhou essa put aqui, ó, Petro N 21. Você falou assim, Petrobras, daqui a 10 dias, comprar por R$21 pode ser interessante. Então você olhou a Petro N 21 e você vendeu ela por 50 centavos. Tá legal? Então o que acontece? Você recebeu quanto em relação ao preço de potencial exercício? Você recebeu ali mais de 2%, certo? Por quê? Porque a Petrobras está a R$21 e você tem que fazer o cálculo em cima dos R$21, que é o preço potencial de exercício. Ou seja, você recebeu esses 50 centavos, porque você vendeu a put. Então, a probabilidade de exercício, como a Petrobras está a 27 ela cai para 21, a probabilidade de exercício vai ser baixa, vai ser tipo 28%, digamos. E por que isso é bom para você? Porque você está vendendo uma put out of the money, certo? Uma put fora do dinheiro. Então você vai receber os 50 centavos, mas digamos que aconteceu uma catástrofe e a Petrobras caiu para R$21. Se você olhava a Petrobras, achava ela interessante a 27, fez lá a sua marcação que nesta altura, neste patamar de preço de R$21 era seguro, ela caiu naquele preço, por que não ficar com as ações da Petrobras? Então, você vai ter a chance, né, de receber as ações da Petrobras naquele determinado preço. Então, por isso é importante, né, a probabilidade de exercício ser baixa, porque a operação é vendida em input. Tá legal? Então esse é um conceito importante, né, que as pessoas estão me perguntando sobre como utilizar a probabilidade de exercício. E no caso de você estar vendido em call, tá? Que são as opções de compra, você está vendido na call para fazer uma operação, por exemplo, de financiamento. Tá legal? Se você está fazendo uma operação de financiamento, que é o quê? É você comprar o papel, a Petro está aqui a R$27, e você vendeu uma opção, Petro B 29, vou colocar aqui Petro B30, Petro B30 por R$1. Então o que acontece aqui? Você está apostando que a Petrobras vai subir, tá legal? Você está apostando que a Petrobras vai ter uma alta. Então, o seu custo em Petrobras já não é mais R$27. É quanto? É 26. Então, o que acontece nesse patamar aqui? Se você acha que a Petrobras tem espaço até os 30, a sua probabilidade de exercício aqui vai estar entre média barra baixa. Porque você quer continuar com o papel. Você quer ficar com aquela determinada ação.
Agora, se você fala o seguinte, pô, mas tem uma opção que é a Petro B27, tá? E essa Petro B27 tá me pagando R$2,50. E eu acho que a Petrobras vai ficar de lado nesse mês, tá legal? Nos próximos dias. Então, o que acontece? Aqui você está procurando uma opção com probabilidade alta de exercício, tá legal? Por quê? Porque você quer ser exercido, você não quer ficar com a Petrobras para sempre, você só quer ganhar essa taxa aqui, ó, gordona, essa taxa maior aqui de 2,50. Então, a sua probabilidade aqui, ou seja, você vai buscar opções com probabilidade alta de exercício, porque ela é o sucesso de você colocar o seu dinheiro na conta. E aqui, nesse caso, você vai ter uma probabilidade média baixa, e no caso das puts, né, a não ser que você fale assim, pô, a Petrobras tá R$27 e você vendeu uma put a R$27 porque você acha que ela está no low, etc., a sua probabilidade de exercício vai ser alta, porque o seu viés, né, probabilidade alta, aqui embaixo. Porque o seu viés é um viés altista. Então, muita gente tem essa dúvida aí, né, sobre a probabilidade de exercício, como utilizar essa leitura, e essa leitura é extremamente importante, né, a separação. Ela está muito vinculada ao quê? Ao cenário, tá? Ao cenário que você aprendeu a fazer lá na primeira aula, você entender qual é o preço e o que você quer daquele ativo. Não vale mudar no meio do caminho, já estou contando antes para você. Não adianta tentar mudar no meio do caminho. Eu achava que a probabilidade era média, mas agora eu quero uma baixa, ou não acredito mais que o ativo vá subir, ou alguma coisa desse tipo. Não, você precisa ter uma análise muito forte, né, daqueles determinados ativos que você está operando, para que você possa fazer. Então, é importante você entender que esse cálculo de probabilidade, ele é um cálculo já matemático da fórmula do Black-Scholes, tá? Ele leva em consideração o histórico de volatilidade do ativo, etc. E isso é bastante importante, um conceito bastante importante para você entender. E o cenário para você estar com uma probabilidade alta ou baixa depende daquilo que você está almejando para aquele determinado ativo e o valor que você gostaria de comprar naquele determinado ativo. Então, esse cálculo de probabilidade de exercício, ele é extremamente importante e necessário. Outra coisa que é importante é você saber a vol do ativo, tá? Que é a volatilidade. O que é a volatilidade do ativo? A volatilidade do ativo nada mais é que essa análise prévia que a gente comentou aqui com vocês, que é a análise do range, tá legal? O que é essa volatilidade do ativo? É a volatilidade anual e a capacidade desse ativo, né, no deslocamento dele no ano. Então, vai ficar assim, ó. Isso daqui é a curva de volatilidade daquele determinado ativo. E por que isso é importante? Isso é importante porque se você estiver comprando um ativo que está no topo do range, por exemplo, e você está lá entusiasmado com as boas notícias, otimista com o cenário macroeconômico, acreditando em Deus e o mundo, etc., o que vai acontecer? Pô, se o ativo tem uma vol alta de 50% e você está comprando no topo, pode ser que ele vá lá buscar o seu fundo do range e você fique muito mal posicionado. Então, a vol do ativo, ela é importante para você ter uma noção e mais segurança, que quando você combina ela com a análise gráfica, que é uma análise de você ter uma noção de espaço, uma noção de patamar que aquele preço se encontra, você consegue entender o melhor momento de você montar essas operações. Então aqui é muito importante esse conceito, né? Vol do ativo e análise do range, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores,
para a gente começar a colocar em prática e entender cada vez mais a importância de uma distribuição dos ativos para que você monte uma carteira segura. Beleza? Então é isso, turma. Um abraço aí para vocês e vamos para a próxima aula.